Sabe, gente? A minha confissão é... os portugueses realmente roubaram ouro. E não só dos brasileiros. Eu estou aqui, gente, para fazer a confissão em nome de todos os portugueses. Sim, realmente a gente roubou o ouro. Não só dos brasileiros, mas dos alemães. Pura sacanagem, gente. Assim, em nome de todos os portugueses, eu peço desculpa para vocês, entenderam? É uma coisa não aceitável na história, entenderam? Por isso este vídeo aqui não é para devolver o ouro, porque o ouro é nosso. Não, piada, gente. Não, mas assim é nosso agora, né? Gente, é piada. Então, se tu ficares até o final do vídeo, eu vou-te contar o plot twist de como Portugal roubou o ouro dos alemães. Essa é uma história exclusiva que você não encontra em qualquer lugar que eu ouvi de portugueses em Portugal, quando eu fui ao sul de Portugal. Por isso, espera, vou enfeitar este vídeo. Ó. Será que encaixa? Que é isso? Eu não roubei ouro de ninguém, eu, hein? Isso aí são os anos passados, gente. Não me juntem com essas pessoas do passado, entenderam? Se eu pôr aqui, os brasileiros vão me cancelar. Porque aí, sabem, é tipo uma coisa, entender, indireta. Se eu puser isto aqui, tipo assim. Se puser assim, ó, pronto, vão-me cancelar o Brasil inteiro. Mas, olha, isto é tipo tamanho de Portugal como tamanho do Brasil, né? Mas enfim, aqui, vocês cancelariam se eu pusesse aqui uma coisa de Portugal? Ou... É uma coisa de metal que comprei em Portugal, que eu vi na loja, eu falei, quero e eu preciso para respirar isto aqui. Os souvenirs me pegam, principalmente os souvenirs de Portugal. Então pessoal, tudo bem? O meu nome é Sofia Samita, eu sou uma portuguesa que mora na Alemanha e estudo na Alemanha. Eu faço react para aqui para ti, aí que estás a ver. Tu és minha vítima do react, és muito bem-vinda a este react. Vamos aqui hoje ver um vídeo sobre nosso ouro, o destino da riqueza do Brasil colónia. Porquê é que eu li desse jeito? Porque é desse jeito que eu leio estes comentários, gente. Sempre que assim, eu acho assim uma pura imaturidade, sempre que eu escuto que eu sou portuguesa. Devolve o nosso ouro. Cala a boca, deu! Não aguento essa piada de merda. Que horror. Só eu que posso fazer essa piada comigo mesma. Pronto. E é um vídeo da BBC News Brasil. Por isso assim, é uma fonte que eu posso confiar, entenderam, gente? Vamos ver, vamos... Basta juntar brasileiros e portugueses numa discussão nas redes sociais para um assunto aparecer. Devolve nosso ouro. Mas por trás dessa brincadeira, uma antiga questão. Afinal, onde foi parar a riqueza tirada do Brasil na Inglaterra, gente? Colonial? Sou Vitor Tavares, da BBC News Brasil, e vou destacar alguns pontos importantes dessa discussão que enche as caixas de comentários pela internet. Primeiro, vamos voltar lá para o século XVIII, ou melhor, um pouco antes disso. Mesmo antes do início do chamado ciclo do ouro, no início dos anos 1700, registros históricos apontam que já existia exploração do metal no Brasil, ainda que de forma incipiente. É verdade, Portugal era um dos países que tinha muito metal e fazia muito comércio com metal. Mas você pergunta, onde é que vem esse metal? Relatos sobre a região Não de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes. E ainda de exploração em jazidas em São Paulo, desde o século XVI. São Paulo? Ih, vou lá cavar o ouro, gente. Tchau. Esse mapa aqui mostra locais onde o ouro teria sido extraído nas proximidades de onde fica hoje a cidade de São Paulo. Mas foi mesmo com as descobertas na região de Minas Gerais, no fim do século XVII, que o ouro passou a ser o principal produto extraído da então colônia portuguesa. Até então, dominava a da então colônia portuguesa, não dos portugueses. Da então. cultura de cana-de-açúcar, que vivia grande declínio diante da concorrência do Caribe. O número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo de ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam, como durante o incêndio na Alfândega de Lisboa, em 1754. E muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território. Com isso, eles fugiam da tributação e do registro do quinto, aquele imposto real que cobrava 20% da produção de ouro e que a gente ouve falar na escola no Brasil. Uma das estimativas mais amplamente utilizadas é a compilação... Vocês estão a ver, gente? É a coroa portuguesa que roubou. Eu não faço parte da coroa portuguesa. Vão lá falar para a coroa portuguesa devolver o nosso ouro. Feita pelo historiador Virgílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. Ele estimou que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Ele considera principalmente registros de remessas de ouro chegando à Europa. Outra estimativa referenciada, mais antiga, do geólogo Pandiá Calógeras, inclui a Bahia nos cálculos e chega a 948.105 quilos. Mas deve ter um ouro que não conseguiram calculado porque, enfim,
É demasiado ouro, gente. Demasiado ouro que foi traficado. Uma ideia do que isso significava naquela Ilegalmente. época, registro do Departamento de Minas dos Estados Unidos mostra que no século XVIII a produção de ouro das Américas chega a responder por 85% da produção mundial. No século XVII, esse número era de 66% e no século XVI apenas 39%. E Ele levou uma carta, esta é uma carta alemã, Norte-América, Südamérica, Brazilian. Isso é uma carta em alemão. O número era de 66% e no século XVI apenas 39%. E esse incremento que aconteceu com o tempo veio justamente do Brasil. Mas, números à parte, fato é que a grande parte desse ouro retirado no século XVIII foi parar em solo europeu. Para entender isso, vamos falar um pouco do que acontecia na Europa naquele momento. O professor Leonardo Marques, da Universidade Federal Fluminense, me explicou que a região passava por uma grande escassez de metais preciosos no mercado, após a euforia inicial com as descobertas das minas de prata pelos colonizadores na América Espanhola. Essa prata, que começava a se esgotar, era usada para trocas comerciais entre europeus e regiões asiáticas, como a China, e também para fabricar moedas. Para piorar a situação de Portugal, a União Ibérica, que era a unificação das coroas espanhola e portuguesa, havia acabado em 1640. Os holandeses haviam tomado inúmeros entrepostos portugueses na Ásia. Vagabundos! E a produção de açúcar no Caribe. Os holandeses sempre roubaram as coisas dos portugueses, sabem? Mas não guarda rancor, porque isso é tudo na história. Em especial em Barbados. É piadas. Ascendia. Por isso, Portugal incentivou e muito essa corrida para achar ouro de forma abundante por aqui. E encontrou. Essas minas passaram a ser exploradas por colonos, a maioria deles portugueses, que usavam mão de obra escravizada. Por parte do governo português eram cobrados os 20%, aquele quinto, em cima do ouro retirado das minas. Parte desses 20% ficava aqui no Brasil para pagar despesas públicas e algumas obras, e outra parte era usada pelo governo com obras públicas em Portugal. Lá do outro lado do Atlântico, a obra mais emblemática é o suntuoso Palácio Nacional de Mafra, na região de Lisboa, como registrou o geógrafo alemão Palácio de Mafra, onde é que fica? Wilhelm Ludwig von Schwegg, que veio ao Brasil fazer pesquisas a pedido da coroa portuguesa e escreveu o diário Pluto Brasiliensis. Mas voltando aos 80% que em teoria ficavam com os colonos, eles usavam ouro para construir suas próprias fortunas, no Brasil ou em Portugal. Mas claro, usavam ouro para fazer o comércio, como comprar suprimentos, roupas e produtos para serem usados ou revendidos. Uma parte desse ouro circulava aqui dentro do território brasileiro em transações comerciais. Mas grande parte acabava parando em Portugal, a terra desses exploradores. Por quê? Pense. Ai, que isso? Senti-me atacada, gente. De onde vinha a grande maioria dos produtos vendidos no Brasil? A colônia não produzia quase nada naquela época, então vinham de comerciantes de Portugal. Uma vez nas mãos deles e de volta a Lisboa, outra pergunta. E de onde vinham muitos produtos manufaturados que os portugueses consumiam cada vez mais por lá? Aí é que tá. Da Inglaterra. Desde o início do século XVIII, os britânicos firmaram acordos comerciais vantajosos com Portugal, como o famoso Tratado de Methuen, de 1703, também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Em Plutos Brasiliensis, Schwegg relata: Portugal, que pouco cuidava da indústria porque podia comprar os artigos manufaturados mais baratos no estrangeiro do que em seu próprio território, cedeu seu ouro tão... o nome dele é Wilhelm Ludwig von Schwegg. Schwegg. Que nome é esse? Esse aqui não é alemão. Schwegg. Deve ser austríaco, eu acho. A verdade é que a origem do nome chá, chamam isso de té, de tea. Os ingleses falam tea, por exemplo, França fala té, os alemães falam té. Tem vários países que falam té. Esses países que chamam o chá de té, né, parecido à variação inglesa, importavam direto dos ingleses. Sabe, os portugueses sempre gostam de chamar tudo o nome deles. Gosto. Português é por criativo. E os brasileiros também, obviamente. Não é? Então a gente fala português é criativo. A gente é muito criativo, gente. Eles chamaram de chá. E aí todos os países que trocavam chá com Portugal, chamam chá de chá. Por exemplo, não, os portugueses estão a importar coisas para a China. E aí em chinês é chá, que é o segundo tom, que é chá em chinês. Também tem outros países que também chamam chá, entenderam? Os espanhóis chamam té, porque eles também importavam direto, né? Não tem ideia essa palhaçada. Em troca de mercadorias de luxo, continuamente substituídas por outras novas. As trocas econômicas entre os países eram desiguais, levando um fluxo enorme de ouro brasileiro à Inglaterra. Isso quer dizer que, enquanto Portugal tinha a moeda, os ingleses tinham os produtos para vender. O historiador Noia Pinto chegou a escrever, abre aspas,
podemos admitir que os ingleses absorviam quase 60% do ouro somente com comércio Entenderam? Vão perguntar para os ingleses. Leonardo Marques, que é professor de América Colonial na UF, me explicou por que os ingleses queriam tanto esse ouro. Havia uma demanda muito grande não só pela moeda que vai circular na economia, mas também pelo ouro como um estoque monetário para os bancos que estavam surgindo naquele momento. Isso possibilitaria o fornecimento de crédito para estabelecer empreendimentos produtivos na Inglaterra. Segundo Marques, isso ajuda a explicar como uma mudança financeira britânica acaba sendo um motor da mineração no Brasil. Ou seja, o ouro brasileiro tem papel importante na transformação na economia da Inglaterra, berço da Revolução Industrial e do estabelecimento do capitalismo. Apesar de todo esse fluxo de metais a Portugal e depois à Inglaterra, vale destacar que alguns pesquisadores portugueses atribuem ao ouro uma maldição que impediu o processo de industrialização e modernização da economia portuguesa na época. Mas isso aí já é tema para outro vídeo. E se essa enxurrada de ouro foi capaz de mudar a economia do outro lado do mundo, o que aconteceu por aqui no Brasil? Ele modificou por completo a paisagem econômica e social da América Portuguesa. A economia da colônia, que era essencialmente litorânea, concentrada em torno de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, passa a penetrar o interior. Isso também vai definir um novo polo econômico, mais no centro-sul, onde está até hoje, e as fronteiras que permitem o Brasil ser do tamanho que é. Milhares de imigrantes vieram para o Brasil naquela época, especialmente portugueses. Ou seja, muitos que usam o meme podem ser, na verdade, descendentes desses exploradores. Mas também há consequências sociais que duram até hoje. Para suprir a demanda das minas, o Brasil viveu uma explosão no tráfico negreiro. O banco de dados Slave Voyages mostra que no século XVIII há um salto gigantesco no número de escravizados que chegaram ao Brasil, de 910 mil no século XVII para 2,2 milhões no século XVIII. Leonardo Marques ressaltou que, apesar de não ter distinção entre Brasil e Portugal na época, os efeitos humanos e ambientais da mineração são sentidos no Brasil, não em Portugal ou na Grã-Bretanha. E isso tudo tem implicação de longuíssima duração com uma sociedade escravista, profundamente hierarquizada, com efeitos ambientais devastadores e transformação da paisagem. O próprio professor, inclusive, mapeou que o ouro também era usado para trocar por escravos na África. Eu fui a Lagos, em Portugal, e lá era o comércio enorme dos escravos que tinham lá em Lagos. Muito insulto de Portugal, eu via sempre assim coisas. Alguns, não vejo assim, não via tantos, ainda bem, mas algumas conotações a coisas do passado. Eu acho que coisas mais pesadas isto os escravos retiraram e puseram museus, porque assim, gente, é umas coisas. Eu às vezes vi umas coisas e ficava, gente, o que é isso? O que é isso? Eu vi uma coisa, descobrimento do Rio de Janeiro, eu fiquei Tira isso da parede, gente. Não é, a gente não deve orgulho dessas coisas. Um ponto, né, que a gente deve também realmente realçar é que Portugal foi o primeiro país no mundo que aboliu e proibiu a escravidão, gente. Aí aos poucos os outros países foram tomando um pouco exemplo. E eu estou grata que o Portugal, parece que o povo não sabe muito isso. Eu estava a ver uns vídeos de que falavam sobre que português está muito orgulho da colonização e do tempo que invadiram vários países. Isso é... Não sei onde é que vocês escutaram isso. Deve ser uma minoria nojenta que não sabe a história por trás e, enfim, sabem? Mas eu posso dizer que isso não é assim, que os portugueses não são orgulhosos pela colonização, pelo contrário, muitos portugueses sabem os efeitos que a colonização trouxe da história também, o que marcou, porque, por exemplo, né, hoje em dia a gente vê várias marcas que ficaram, né, da colonização, e não só no Brasil, também colónias africanas, que Portugal também teve colónias africanas. Em comparação a outros países, uma coisa que Portugal faz que outros países não fazem, eles permitem e oferecem uma forma de você conseguir uma visa mais fácil para entrar em Portugal, para entrar na Europa, que os outros países não fazem, entenderam? E também uma coisa que eu acho super top em Portugal, que é Portugal literalmente está a devolver artefatos, coisas que roubaram dos Estados africanos, muito mais dos Estados africanos, não é do que no Brasil. Estão a devolver vários artefatos de volta para países que foram um dia colónias, hoje em dia são países independentes, que vivem a sua própria vida. Estão a devolver artefatos, enquanto que países na Grã-Bretanha, gente, criaram uma lei para você não poder nunca mais devolver esses artefatos de volta para os países.
Randem. Mas é isso, gente. Se vocês um dia escutarem por na internet alguém a falar-vos, assim, por exemplo, um brasileiro, desculpem eu falar isso, mas um brasileiro falar-se para vocês, não é só porque o brasileiro foi a Portugal uma vez ou duas e ouviu uma pessoa falar isso que essa pessoa se dá o direito de fazer a opinião geral dos portugueses, entendeste? Por isso eu falo que uma portuguesa, essa coisa da colonização não é uma coisa que a gente sente orgulho. Uma coisa, por exemplo, que a gente acha positiva é que se fala português no Brasil, entenderam? São essas coisas, mas agora a colonização, gente, nunca. A colonização foi um genocídio de tantos seres humanos que, tipo, foram maltratados e que nem foram tratados como seres humanos, gente. As coisas que fizeram lá, as barbaridades que fizeram, gente, isso é uma coisa que a gente realmente tem que... não pode esquecer e tem que sempre relembrar o que aconteceu no passado para se não repetir e para a gente trabalhar nos direitos humanos. Que hoje em dia, gente, mesmo a gente anda evoluindo, ainda tem muito lugar que precisa trabalhar em direitos humanos. Entenderam? Tanto como na Europa, tanto como no Brasil e em outras partes do mundo, entenderam? Mas é isso, o meu podcast é esse, gente. Sim, portugueses roubaram o ouro, entenderam? Roubaram, passado, não roubam. Foi para 60% foi mais ou menos para a mão do que dos ingleses. E é isso, acabou. Roubámos ouro mesmo, até roubámos aos alemães, gente. E agora vamos contar uma história de como o ouro foi roubado dos alemães. Bem, até o final do vídeo. Devemos dar uma maciada no vídeo. Preparem-se, gente, a bomba. Eu fui a Sagres, o ponto mais sul da Europa. Não o ponto mais baixo da Europa, mas o ponto mais sul da Europa. E de lá fazia, muito comércio, e, iam barquinhos de lá e para cá, entenderam? E a Segunda Guerra Mundial acontece. E aí o bigodudo, ele queria dominar a Europa toda, então o mundo inteiro. E aí ele queria atacar a Espanha, que nem Portugal. Para Portugal, assim, ficar quietinho. Para quem não sabe, Portugal durante a história sempre teve uma posição muito neutra. Se é que, não sei se vocês conhecem, mas tem várias personalidades portuguesas por aí. Vocês veem que são muito neutras. Por exemplo, tem o António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. A gente tem a personalidade que tem o Cristiano Ronaldo também. Vocês sabem, um gato bem neutro, faz assim umas coisas bem boas assim. Vocês têm eu também, entendem? Não, eu sou youtuber vagabunda que estuda, entenderam? Vagabunda que estuda. Vocês já viram falar disso? Pronto, agora sabem. E para quem não sabe, em Portugal, na mesma época tinha a Segunda Guerra Mundial estava a acontecer, também tinha um ditador em Portugal, vocês sabiam? O nome dele era Salazar. Que horror esse homem. Enfim, o que ele fez? Ele deu muita comida dos portugueses para o bigode, entenderam? Na Alemanha, para não ser atacado. E muita gente aqui passou fome em Portugal, entenderam? Aí os portugueses ficavam putaços com esse homem, entenderam? Mas assim, antes de a gente estava putaço com esse homem. Por causa várias coisas que ele acabou fazendo, isso, a gente depois acabou tendo o 25 de Abril, foi o dia em que Portugal tornou república, e aí tchau, ditador, entenderam? Mas enfim, para quem não sabia, Portugal teve sim um ditador na época da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Espanha também teve um ditador, gente, entenderam? Parece que sim, foi um trend na Europa. O que é isso, gente? Que horror. Vocês sabem, Sagres, né? O Parto do Algarve, vem em baixo, fica em baixo. Está a aparecer agora aqui na tela. E eu fui lá. Vou pôr só umas fotos agora para vocês rodarem agora na tela, exclusivas, que eu fui fazer em Sagres quando eu estive a viajar em Sagres, porque eu fui para Sagres e vou postar, daqui a alguns meses. Porque daqui a alguns meses, gente, porque uma vagabunda youtuber que eu tenho um ano, eu tenho vlogs acumulados de um ano atrás que eu tenho que soltar ainda e eu não quero, baralhar a ordem e eu vou fazer tudo na ordem certinha para vocês não ficarem confusos. I don't wanna go there. Agora é sábado, vai sair vlog viagem na Croácia, por isso fiquem de olho. E eu fui a um tour de Jeep e contaram-nos nesse tour de Jeep que esse é um ponto bem estratégico, tanto para avião, né, para o avião pousar e para o avião decolar lá, porque é um ponto bem estratégico para chegar a várias partes do mundo, e não só aéreo, também era um ponto estratégico marítimo, ou seja, que lá barcos também, então. E aí o que aconteceu? O senhor do bigode não ficou contente só com a comida, entenderam? Ele ainda quer mais, né? Vocês sabem, esse safado ainda quer mais. E aí Portugal, o que é que ele fez? Portugal deixou vários voos e vários navios pousarem, decolarem, chegarem e partirem de lá. E por causa disso, o bigode falou: obrigado, vocês estão a ajudar eu bastante, por isso tomem aí uma gamada de ouro, e deram muito ouro para os portugueses. Aí o editor da época, né, o Salazar, ele era esperto, gente. Ele mandou fazer buracos na terra,
São histórias. Dizem que aparentemente ele mandou fazer buracos na terra e esconder o ouro lá. E aí quando passou essa bosta toda, a Alemanha bateu na porta de Portugal e falou: "E aí, gato, devolve o nosso ouro." Portugal falou assim: "E aí, que ouro? A gente perdeu." E o ouro ficava, tipo, ele ficou bastante tempo até, tipo, lá, enterrado, até que a Alemanha esqueceu e Portugal falou: "Vamos enterrar." E aí, Portugal tem uma reserva bastante grande de ouro. Não sei se ainda tem, né, porque também não foi fácil, né. Portugal teve vários créditos, vários países para, enfim, se reerguer economicamente. Porém, foi uma queda depois com essa coisa. Para destacar o ponto da neutralidade de Portugal, Portugal também deixava ilegalmente, sem permissão do governo alemão, aviões pousarem em Sagres e eram aviões que tinham judeus dentro. E depois aí eles, não sei se alguns ficavam em Portugal, mas muitos deles depois eram tipo repartidos pelo mundo inteiro, entenderam? E é isso, gente. Um pouco de história aqui, portuguesa para vocês. Provavelmente isso nunca ouvi falar em nenhum lugar. Quando eu descobri isso no Sul, eu falei: caramba, gente, carambolas. E gente, o passado é uma merda. Sim, e a gente não vai querer repetir isso. A gente vai querer o quê? Evitar que coisas essas aconteçam. A gente vai continuar a falar sobre o passado, sim, porque é importante remarcar as coisas que aconteceram. A gente não pode esquecer, não, porque assim, não são coisas que se esquecem assim do dia para a noite, que nem tipo, você esqueceu o trabalho de casa? Ok, esquece. Mas são coisas que não só aconteceram durante 1 ano, 2 anos, foram durante bastante anos, tipo, aconteceu isto aí. Um tópico bem sensível, mas eu espero que eu consiga botar um pouco do meu spicezinho para vocês, tentar entreter e educar vocês, não é? Agora, gente, fala assim: quem comentar devolve o meu ouro, o nosso ouro, eu vou o quê? Não fazer nada, porque ninguém pode comentar isso no meu canal, entenderam? Um beijo da Samita, espero te ver no próximo react. Não te esqueças da quinta e domingo. Tem react aqui neste canal. Vem ver o meu canal Sofia, gente, por favor. Vem ver o meu último vídeo, nunca tinha nada. Este aqui está aqui o meu último vídeo, tá bom? Tchau!